Bom dia, amigos de Portugal, de Moçambique. Bom dia, amigos que participam dessa celebração fantástica que é coordenado também pela professora Isabel Batista. A Noêmia também está por conta desta divulgação, deste trabalho fantástico, e nós compomos juntamente com vocês a comissão científica deste evento. Estamos muito felizes. Vamos falar um pouquinho da escola no Brasil. A gente sabe que no movimento democrático, homens e mulheres precisam estar sendo contemplados pelas lutas, pelas demandas que aqui se dão. Essa é uma preocupação de todos os países. Em que medida são alcançadas ou não, as políticas vão estar mostrando isso. Não só as políticas, mas os resultados dessas políticas. Quando a gente pensa numa política, é muito comum a gente pensar que é necessário se estabelecer uma agenda de uma política. É necessário se pensar que é interessante, depois desta agenda, tirar os elementos necessários para a elaboração dos pontos que vão compor a política, para que em seguida se passar para a fase da implementação da política e finalmente a avaliação da política. Em muitos casos, aqui no Brasil, a gestão democrática ela deve ser entendida não como uma questão já colocada, já resolvida, como muito se divulga em vários textos. A gestão democrática, embora ela seja possível dentro de determinados limites, é verdade que ela ainda precisa ser reconstruída a cada momento, a cada dia. Portanto, ela na sua plenitude não existe. Ela é apenas um fragmento do que se pretende atingir como meta, como ideal, dentro de uma estrutura que é uma estrutura do capital. Nesse caso, a gente não pode esquecer dessa dificuldade, dessa fragilidade do processo. Elementos que mostram, por exemplo, quando se fala das políticas de inclusão social, elas são importantes? Elas são muito importantes. Entretanto, existem, sem dúvida nenhuma, algumas questões não resolvidas mesmo quando você inclui. Se você inclui 10%, 90% ficam fora do processo de inclusão. Se você inclui 20%, 80% fica fora do processo de inclusão. Então, a gestão democrática, ela passa por esses processos todos, não é? Em que tempo nós vamos alcançar o que pretendemos como universalização numa estrutura que é contraditória ao fortalecimento, ao respeito das classes, à equiparação da renda? Nesse caso, a escola precisa muito aprender a trabalhar com esses limites. À medida que ela vai se entendendo, à medida que ela vai ressignificando alguns conceitos e os contextos, ela vai fazer um trabalho mais efetivo. Veja, a própria escola tem um papel primordial no desenvolvimento do próprio conceito de gestão democrática. Porque a gestão democrática que nós temos hoje, no Brasil, é dividida por uma vírgula, uma pausa, chamada, que diz gestão democrática na forma da lei. Na forma da lei, segundo os pressupostos capitalistas. Assim, muitas coisas que deveriam chegar em determinadas regiões acabam não chegando e a efetivação acaba sendo prejudicada no processo todo. Nesse sentido, entendemos que, ao invés do capital propor uma outra palavra que substituísse a inclusão e contemplasse a todos, por exemplo, a não exclusão, a inclusão ela propicia uma amostragem populacional que não deve ser ignorada, sem dúvida nenhuma, porque estamos crescendo no processo de mais pessoas tendo acesso a bens que antes não tinham, mas a bens culturais também, acesso aos espaços das universidades. Mas ainda não é o que nós contemplamos como importantes. Os dados, ultimamente, que temos no Brasil mostram isso. A população atual do Brasil chega bem perto de 200 milhões de habitantes, exatamente no censo passado de 196 milhões de habitantes. Mas há um índice que é alarmante, um índice muito grande de pessoas que não têm alfabetismo completo, chegando a 8,7%. Portanto, de quase 16 milhões de pessoas sem instrução. Isso não é alarmante? Não é alarmante nós termos grande parte da população ainda
crianças de 0 a 3 anos que precisam de espaços em creches que ainda não têm. Avançamos muito em relação ao passado, mas não é o passado somente que nós devemos nos referenciar, é o que nós ainda não alcançamos como meta. Pela contemplação da população que precisa, que paga os seus impostos de maneira geral, já que o sistema é esse que nós estamos aí, para pensarmos uma outra escola, para pensarmos uma outra realidade, é necessário também pensarmos em espaços democráticos de discussão. Portanto, entender gestão democrática, quer seja em espaços formais ou não formais, é imprescindível para nós buscarmos uma educação de qualidade. Não só escola, mas educação de qualidade. E isso interessa a todas as pessoas comprometidas com a educação. A você que está participando deste evento, eu deixo uma mensagem especial. La gran responsabilidad de la educación en un país que se quiere democrático es propiciar a hombres y mujeres los instrumentos necesarios para su autocomprensión y comprensión colectiva de que su existencia es movilizada por condiciones específicas que no se alejan de la dimensión política y a la vez son ellas criadas y modificadas por ellos, como actores sociales, constructores de su autoproducción. De ahí debe entenderse que la educación tiene como peculiaridad principal la capacidad de transformar hombres y mujeres de un estadio de más pequeño conocimiento para otro de conocimiento ampliado, con incontables posibilidades de aberturas. Pero la capacidad de transformación propiciada por la educación no es algo predeterminado o acabado como revestida de un poder inmanente, pues como es propio del proceso democrático, la lucha y la recurrencia son elementos que necesitan siempre estar en la agenda del día para que sea garantido el derecho por aprender e enseñar y viceversa, de forma cualitativa a los hombres del presente y del envasamiento necesario para la continuidad de su historia para outros hombres que aún vendrão. Agradeço a todos vocês por esse espaço. Desculpe o portunhol, mas bom evento para todos. Um grande abraço.